Bem-vindo ao nosso quarto encontro devocional dentro do nosso jejum. E eu quero trazer para você hoje uma rápida reflexão falando sobre dois aspectos importantes que precisam ficar claros no jejum, visto que o jejum nos torna mais sensíveis para perceber a palavra de Deus, a revelação do Senhor, a força daquilo que Deus nos traz nas Escrituras. Então eu quero te lembrar uma coisa muito importante. O jejum, ele é uma disciplina espiritual. Significa que fazer jejum não me isenta de cumprir os princípios da palavra, os princípios de uma vida cristã, de uma conduta que revela a Cristo na nossa vida. Entende? Então o jejum não é para que eu me torne alguém que cumpre a palavra. O jejum, ele nos aperfeiçoa, ele nos deixa mais sensíveis, ele revela o quanto sentimos a ausência de Jesus e por isso corremos para nos manter em prontidão, corrigindo a nossa vida, praticando a palavra, obedecendo a tudo que o Senhor nos traz, para dessa forma apressar o retorno de Jesus. Então, o jejum não tem por objetivo cumprir a necessidade que temos de cumprir princípios. Jejum é uma disciplina espiritual que mostra o quanto estamos engajados na obediência a Cristo Jesus. Segundo aspecto no jejum, eu gosto de me lembrar que Jesus ele fez de tudo para nos tornar próximos de uma realidade que nos mostrava que precisaríamos nos arrepender porque carregamos uma natureza humana caída por conta do primeiro pecado, ou melhor, do pecado do primeiro Adão. Então eu preciso me lembrar disso e no jejum eu volto a falar, a gente se torna mais sensível para entender essas coisas. Há um texto que nos deixa algo muito claro, que está em Êxodo. Eu separei aqui Êxodo 3, do verso 1 ao verso 6, onde a gente vai ver o primeiro encontro de Moisés com Deus. Quando Deus chama Moisés, atrai ele para perto da sarça ardente, onde pela primeira vez Deus se manifesta para Moisés. E quando Deus se manifesta na sarça ardente, Moisés fica assustado e aí Deus se apresenta. Olha só, Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Quando eu vejo Deus se apresentar como sendo o pai, o Deus de Abraão, eu entendo porque Abraão é um homem maravilhoso. Quando ele fala sobre ser o pai ou o Deus de Isaac, eu também entendo facilmente porque Isaac foi alguém especial em atitudes, em gestos, em tudo. Inclusive, Isaac é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Mas quando Deus se apresenta como Jacó, isso trava a nossa mente. Sabe por quê? Porque Jacó é uma personificação do mal. Jacó era alguém caído, quebrado. Toda a história de Jacó mostra que ele sempre foi mau caráter. Ele sempre foi alguém pecaminoso, ele sempre foi alguém que representou a falta de honestidade. Então, como que Deus se apresenta como sendo o Deus de Jacó para Moisés? Sabe o que Deus queria? Mostrar para o próprio Moisés que porque existiu no coração do Pai o desejo de transformar o coração até das pessoas mais difíceis, ele estava chamando Moisés, que também era um fugitivo, porque Moisés matou um homem e fugiu. E nesse processo, Deus pegou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Então entenda que quando Deus diz que ele é Deus de Abraão, de Isaac, e apresenta Jacó como sendo também o seu filho, ou alguém que carrega uma marca de ter um Deus como esse, ele está falando de proximidade comigo hoje, nos dias de hoje, com você, porque nós somos falhos, nós temos uma natureza caída. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória estão. Não é verdade? Então, pela misericórdia de Deus, do amor de Deus, ele enviou Jesus, a obra da cruz, para nos redimir do pecado e nos proporcionar viver a eternidade com ele por meio do arrependimento. Então, quando eu estou praticando essa disciplina espiritual do jejum, a minha mente, o meu coração, ele se sensibiliza para trazer grande valor a coisas que a gente lê na Bíblia e parece que passou batido ou é algo muito interessante. Não. Aproveite esse momento para dar grande valor, vazão para dentro de você da verdade do sacrifício da cruz
que começou muito antes, quando Deus Pai resolveu se aproximar de nós para gerar restauração e salvação e fazer de nós a sua família. Então, quando Deus se apresentou para Moisés dizendo: eu sou Pai, eu sou Deus de Jacó, ele estava dizendo: eu sou um Deus que me aproximo também do caído, do mau caráter, do falho, e eu consigo gerar salvação nessas pessoas por meio do arrependimento. Isso chegou a mim, isso chegou a você. Use esse momento para trazer grande valor a tudo que Deus fez até aqui, para que pudéssemos ser salvos, ser resgatados. Amém? Deus te abençoe.